Olá, meu nome é Ana Vale. Hoje a gente vai estar falando de mais um tema da Gestalt terapia, que é um tema importante, que é o ajustamento criativo, que é uma questão que acontece o tempo todo no processo terapêutico, né? Todo o desenvolvimento da pessoa ele vai estar perpassado por esse ajustamento, por os ajustamentos que ela vai fazendo ao longo da vida e ao longo do processo terapêutico também. É um conceito que se articula com contato, com campo, né? A gente vai falar mais um pouquinho sobre esse conceito hoje, né? Então a gente vai começar relacionando o ajustamento criativo com a teoria organísmica do Goldstein. Não sei o que vocês conhecem da Gestalt terapia, mas o Goldstein ele era um neurologista alemão que trabalhava com estudos dentro do campo da psicologia da Gestalt, né? Isso ali no início do século XX, né? Por volta de 1920. E o Fritz ele foi ajudante do Goldstein, então ele conhecia bem a teoria que o Goldstein estava criando e estava trabalhando ali com as pessoas que participaram da guerra e que tiveram lesões cerebrais, né? Então o Goldstein ele cria a teoria dele ali nesse período e o Fritz conheceu o Goldstein e trabalhou com ele nesse período, né? Então a teoria organísmica ela é uma teoria bastante conhecida pelo Fritz, né? Que depois ele vai estar utilizando também na Gestalt terapia. Considerando a teoria organísmica, o ser humano ele vai estar sempre buscando uma autorregulação, né? Então, diante de uma situação nova, né? Diante da interação do sujeito com o campo, com o meio, ele vai estar entrando numa situação onde ele desregula, né? Em níveis diferentes, dependendo do que for aquilo com que a pessoa entra em contato, e aí o organismo ele vai buscar uma autorregulação, né? Ele vai buscar uma homeostase, né, que o organismo sempre vai estar buscando, e com isso ele vai se atualizando, né? Então, na teoria organísmica, existe esse processo, né, onde o sujeito ele vai estar sempre se modificando, né, na relação com o meio. Né? O meio se modifica o tempo inteiro e o sujeito também se modifica o tempo inteiro, né, o tempo todo. E o ajustamento criativo é a forma pela qual o organismo vai estar se modificando. Então, em contato com o meio, né, com esse campo, né, que vai ter o próprio sujeito, a sua história, e vai ter também, né, as outras pessoas que estão ali, o próprio meio ambiente, todos os elementos que compõem esse espaço que vai ser ali o que a gente chama de campo, né? Então, o sujeito nesse campo, né? Então, o campo está o tempo todo se modificando e o sujeito também. Então, nessa relação do sujeito com o meio, ele vai estar realizando ajustamentos criativos, né? Que é formas dele estar lidando com esse meio da melhor forma possível. Então vai ser sempre, né, o ajustamento criativo, ele vai ser sempre aquilo que é possível para o sujeito naquele momento, né? Mesmo que a forma como o sujeito esteja funcionando em determinado momento não seja o mais saudável para ele, digamos assim, dentro das condições, né, que envolvem esse meio e ele próprio, é o melhor que ele pode fazer. Então, a gente em Gestalt terapia, a gente acredita que o sujeito vai estar sempre fazendo um ajustamento criativo na sua relação com o meio e ele vai estar sempre sendo o melhor possível dentro daquela situação ali que ele se encontra, né? E a gente está passando por ajustamentos criativos o tempo todo, né? Desde uma situação de pandemia, né? Onde, por exemplo, eu atendia só presencial, né? Então, quando a gente passa a ter a pandemia, todos os atendimentos passaram a ser online, né? E aí eu tive que aprender tudo, tive que me adaptar em todos os sentidos, né? Desde a plataforma que utilizar, a forma de atendimento que é feita online, a própria adaptação a um tipo de relação que é perpassada pela tecnologia, é o Wi-Fi que não funciona, é o computador que não tá conseguindo funcionar direito, enfim, né? Assim, muitas coisas que se modificaram, né? E que eu tive que buscar ali uma adaptação, né? Eu tive que buscar ali, eu tive que fazer, né, ajustamentos criativos,
né, que são mudanças para conseguir lidar com aquilo que se apresentava no meio. Né? Isso vai desde o campo profissional até o campo pessoal, né? Considerando a pandemia, que foi uma coisa que a gente pode pensar no nível assim de muita mudança e que exigiu muito ajustamento de todo mundo. O ajustamento criativo, ele pode ser saudável ou ele pode ser disfuncional. Né? Então, o ajustamento criativo saudável é aquele onde o sujeito ele vai conseguindo ali se modificar, né, para estar naquela situação, naquele meio, de uma maneira que seja saudável, que seja boa para ele. O ajustamento criativo disfuncional, o sujeito ele vai estar fazendo um ajustamento dentro daquilo que é possível, né, mas que de uma maneira que vai trazer prejuízos para ele. Tá? Então, um exemplo, né, vamos supor a situação da maternidade, por exemplo, né, uma pessoa que se torna mãe e que, assim como a situação da pandemia, num nível talvez menor, vai ter uma série de mudanças na vida dessa pessoa, né, do meio, do campo, a chegada de uma nova pessoa, e tudo isso vai exigir muito ajustamento. Né? Então, pode acontecer um ajustamento criativo saudável, né, que apesar, né, da dificuldade ali inicial, do primeiro mês, né, de todas as aprendizagens que estão acontecendo, né, a pessoa consiga ir criando, né, formas de lidar com aquela pessoa que chegou, com o meio, né, com todas as demandas que existem, a pessoa vai ali se modificando para dar conta dessas modificações. Se for um ajustamento criativo disfuncional, a gente pode, por exemplo, considerar a depressão pós-parto, onde a pessoa está tentando, né, fazer esse ajustamento criativo àquela nova situação, mas ela não está conseguindo dar conta, né, de uma maneira saudável de tudo que está se apresentando para ela. Ou ela não está conseguindo dar conta por questões dela, né, que dizem respeito à história dela ou de quem ela é, ou por questões hormonais também, ou pela demanda do meio, né, que às vezes o meio também pode não ajudar muito, mas enfim, essa pessoa ela pode não conseguir dar conta desse momento e fazer os ajustamentos criativos necessários para essas mudanças e ela deprime, né? E aí ela não consegue lidar naquele primeiro momento ali, muitas vezes com isso. E aí seria um exemplo de um ajustamento criativo disfuncional, né? Que pode acontecer em diferentes situações da vida, né? Até em situações menores, não como na situação da maternidade, que exige muitas mudanças, mas em situações cotidianas também a gente pode estar fazendo ajustamentos criativos disfuncionais, tá? Então eu espero que tenha ajudado vocês a articular aí um pouco essas ideias, né, da autorregulação organísmica, com ajustamento criativo, né, a própria ideia do contato também, que eu não falei, mas que está aqui, né, que está relacionado com essa interação e esse contato que é feito com o outro e com o meio, né, que é isso que vai levar a essa necessidade de fazer um ajustamento criativo. Tá? Então eu espero que isso aqui tenha ajudado a articular aí alguns conceitos da Gestalt terapia, tá bom? Então se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, dá um ok aí se você gostou do vídeo, tá bom? Compartilha com os amigos e até o próximo vídeo.